Olá, boa noite. Daqui a um pouquinho nós vamos começar a nossa live com a Carolina Ribeiro, nossa psicóloga específica, especializada em cirurgia bariátrica. Sejam bem-vindos, obrigado aí por quem reservou esse tempo para participar conosco, né? Boa noite. Carol, acho que você pode me mandar o convite aí, que eu sei adicionar, é só assim. Deixa eu ver. Tô te mandando aí também, Carol. Pronto. Chegou aí, Carol? Carol tá entrando. Opa, entrou. Oi, Boa tudo noite. jóia? Tudo bem? Boa noite. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Pronto. Tô Tá me ouvindo ouvindo bem? bem. Tá, meu Bluetooth estava desligado. O pessoal tá entrando. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigada. Carol, a gente está já dia 12 de dezembro. Acho que essa vai ser a última Ó, live do ano. E que a gente não podia privilégio. fechar melhor que falando com a psicóloga, tanto para fazer o balanço aí de 2022, como a Vamos projeção para tomar umas 2023, 6 horas né? de live aí hoje. Deus do céu. Eu tenho que arrumar outra esposa depois. Carol, fala um pouquinho de você. Você é psicóloga, você trabalha especificamente com público bariátrico ou você atende psicologia geral? Onde Boa que você atende? noite, todo mundo. Primeiro, obrigado pelo convite, doutor Eduardo. Estava na Que espera desse isso. convite, né? Mas deu certo, eu quero agradecer. Bom, meu nome é Carolina Ribeiro, sou psicóloga, atuo na área de transtornos alimentares e cirurgia bariátrica, é minha área de atuação há alguns anos. Escolhi essa área por ser operada, né? Fiz a cirurgia há 10 anos atrás e atuava em outra área da psicologia, mas a partir disso eu resolvi me dedicar a essa área de transtornos alimentares e tratamento da obesidade. Então, hoje é meu público exclusivo, né? E o meu foco de atendimento. Eu atendo aqui em Goiânia, né? Os Bacana. atendimentos são presenciais ou online, no setor Bueno, e acho que é isso. Que bom. Já deu para. Essa live fica gravada depois, né? A gente está, depois de muitas orientações aí dos especialistas, eu resolvi Sim. compartilhar essa live no YouTube. Então, depois de muito tempo, o pessoal assiste e acaba procurando a gente, acaba perguntando, e algumas pessoas acabam se decidindo e amadurecendo a decisão da cirurgia. Mas hoje eu vou até colocar aqui nos comentários e vou fixar, vou colocar o papel da psicologia no tratamento da Sim, obesidade. Pode ser, Carol? pode ser. Quem entrar Tá sabe todo mundo que o pedindo nosso para gravar essa tema é live mesmo. esse. Já recebi altas recomendações aqui hoje. De paciente, grava a live. Não, ela vai ficar salva aqui no Instagram, né? Mas depois a gente compartilha no YouTube também, que alcança até Sim, públicos diferentes. E eu gosto muito de privilegiar as pessoas que estão participando na live, porque a diferença de quem está na live e quem assiste o vídeo é que quem está na live pode sim. fazer perguntas, né? E o pessoal, às vezes, tem tantas dúvidas no consultório e muita gente acha que o psicólogo é só para emitir um laudo e enfim, né, muitos mitos. Semana passada mesmo eu fiz um vídeo, ouvi de uma médica, uma especialista, que ela faria a cirurgia quando essa cirurgia afetasse também a cabeça. Então, assim, eu acho que o nosso papel, tanto de esclarecimento como de educação mesmo com relação à obesidade, ele ainda é muito importante.
Eu acho que ainda tem muito desconhecimento, tem muitos mitos, tem Sim. muitos erros aí nessa área. E eu acho que a melhor forma da gente começar, Carol, seria mais aberto mesmo. Eu, né, decido ali indicar uma cirurgia bariátrica, mando esse paciente para o seu consultório, faço lá meu relatóriozinho, falo, olha, paciente com IMC de 40, com indicação de cirurgia bariátrica, solicito preparação e parecer da psicologia. Como que a psicologia recebe esse paciente? O que vocês procuram nesse paciente e como que vocês ajudam esse paciente a ter um tratamento bem Bom, sucedido? primeiramente a gente precisa receber esse paciente, né? Ele já vem assim com uma bagagem muito pesada, não só na balança, mas na bagagem pesada emocionalmente, né? Primeiro porque já tentou vários tratamentos, já vem de um monte de preconceito, inclusive por parte de outros profissionais da saúde. Então, é receber. O meu primeiro papel é acolher essa pessoa. Então, a minha forma de trabalho, eu costumo dizer que é bem diferenciada porque eu não foco em ficar preenchendo papel. Não é muito minha prioridade. Eu, como uma boa psicóloga, coloco os meus ouvidos à disposição. Então, eu acolho tudo aquilo que aquela pessoa traz. E junto com esse acolhimento, naturalmente, vai vir toda a história de vida dela, toda a demanda, né, e as frustrações, e tristezas e angústias que a obesidade traz, que a gente sabe que é esse o perfil do paciente obeso. Ele já vem de um histórico de transtornos mentais, às vezes, né, enfim. Então, meu primeiro atendimento eu foco nesse cuidado, nesse carinho, nessa recepção. E aí nós vamos avaliar o quê? Claro que a história de vida da pessoa, a parte comportamental, o comportamento alimentar, a rotina alimentar, os gostos alimentares. Eu gosto muito de focar que a cirurgia bariátrica não vai tirar o prazer alimentar. Nós vamos redirecionar, mas que a pessoa vai ter vida, ela vai comer, ela vai ter vida social, né? Então eu gosto muito de quebrar esses mitos que a pessoa às vezes traz, achando assim, nossa, foi muito difícil decidir por uma cirurgia de saber que eu não vou comer nunca mais na minha vida. Eu ouço muito isso, eu falo assim, como assim? Vai comer nunca mais na sua vida, né? Claro que a gente tem que respeitar os protocolos pela parte física mesmo da cirurgia. Porém, você vai num passeio, numa festa, numa viagem, e aí a gente vai reeducar, né? Essa parte comportamental. E tirar esse foco integral do prazer no alimento. E também na bebida alcoólica, que é uma coisa que a gente vai ter que falar aqui. Então, a gente vai entender isso, né, no primeiro momento. No segundo momento, é trabalhar o que precisa ser trabalhado. E em um outro momento, a gente entra com o que nós chamamos de psicoeducação, que é explicar todo esse trabalho da cirurgia bariátrica, as restrições que realmente são necessárias, que não tem como a gente fugir, como uma dieta líquida, por exemplo, né? E também, assim, tentar, aí eu entro muito com o trabalho com a nutrição e com a fono, que trabalhar essa parte de comportamento alimentar e não tirar o prazer desse paciente de comer, né? Então, aí a gente vai trabalhar essa parte comportamental. Vamos focar na questão de transtornos psicológicos, né? O que for grave, a gente precisa tratar, a gente precisa acompanhar, precisa do médico psiquiatra para estar avaliando também, acompanhando junto comigo, mas desde que seja trabalhado, monitorado e controlado, não é uma restrição para a cirurgia. Então, é muito importante, porque nós tivemos aí na história da cirurgia uma época que era, mente para psicóloga, não fala as coisas para ela não, senão ela não te dá o laudo, né? Gente, laudo é direito do paciente. O paciente sempre vai ter um laudo. Favorável ou desfavorável, não interessa. É o seu laudo, é direito seu. Então, nenhum profissional de saúde mental pode usar isso para não vou te dar o laudo. Ele não pode fazer isso. Tá? Por isso que nós temos um conselho que vai estar
monitorando isso e, enfim, é direito seu. O que eu posso te dar? Uma devolutiva dentro do que foi avaliado, né? Então, olha, acho melhor a gente trabalhar isso primeiro para você, né, não ter tanta dificuldade no seu pós-operatório, ou não fazer uma cirurgia num impulso e às vezes depois ter mais dificuldades para se adaptar com essa cirurgia, né? Então é mais um trabalho mesmo. Então a gente pode fazer isso a curto prazo ou a longo prazo, vai depender da demanda da pessoa, da rede de apoio da pessoa, né? Mas a gente consegue fazer isso em equipe e fazer uma cirurgia de sucesso. Nós temos hoje, né, na nossa prática clínica, né, Eduardo, muitos casos de sucesso, assim. Muitos não, todos Uhum. casos de sucesso. Eu não tenho, assim, nenhum Sim. paciente com você Eu que me deu acho. alguma coisa, assim, que eu falo, meu Deus, né, é difícil Uhum. trabalhar isso. Até agora, no nosso trabalho em conjunto, tenho tido só sucesso e sou muito feliz com isso. Acho que é muito de uma troca mesmo, né? Você sempre deu uma abertura muito para a gente conversar, para a Nutri conversar, e isso é muito mais fácil, né? Funcionar assim como equipe, Uhum. fica mais fácil. Sim. É, é a gente respeitando a área do colega, entendendo que às vezes não, sempre o colega tem habilidades que a gente não tem, né? Então, por mais que eu me lapide como cirurgião, é, eu não estudei psicologia, eu não lido com isso no dia a dia, né? Então, nem me sinto na condição de ficar dando palpites. O que eu percebo no consultório, é, fora das patologias, é que o paciente vem com uma sensação de culpa muito grande. Então, às vezes eu pergunto, como é que eu posso te ajudar, né, naquela primeira consulta, e o paciente fala, eu estou pensando em operar, e já emenda com uma justificativa. Eu estou pensando em operar por isso, por aquilo, já querendo explicar ou justificar os motivos que levaram ele àquela situação de obesidade. E juntamente com essa culpa, é muito frequente eu perceber nos meus pacientes uma fala tão acelerada que eu não consigo nem fazer intervenções para direcionar a consulta. Então, o paciente já traz de cara uma culpa e uma ansiedade muito grande, que é difícil até da gente intervir. Isso fora das outras patologias, das compulsões, etc. Eu falo isso aí do Sim. paciente geral, né? E a gente tenta fazer isso aí que você falou mesmo, né? De acolher. Nós, especialistas em obesidade, nós ainda não sabemos exatamente o que causa a obesidade, por que algumas pessoas comem um pouco mais do que elas precisam e não engordam, e outras comem um pouco mais e engordam absurdamente. A gente não tem as chaves fisiológicas que explicam isso ainda, mas a gente já sabe o que é que não causa, e não é uma falha de caráter da pessoa. Obesidade não é um resultado exclusivo de uma falta de caráter ou falta de determinação, etc, etc. Mas essa live é sua e eu quero que você direcione aí os assuntos. Você prefere falar um pouquinho sobre patologias ou você prefere falar um pouquinho dessa ansiedade geral que a gente encontra? O que Eu você acho que uma coisa vai manda, puxar Carol? a outra, mas eu gostaria muito de focar nessa, como você falou, nesse medo e nessa ansiedade que essa pessoa já vem, devido a ainda não entender, a nossa sociedade não entender que a obesidade é uma doença. E então eles realmente já vêm, como você falou, com uma ansiedade muito grande e com esse medo, assim, do cirurgião, De ser o que eles julgado, né? trazem para mim é mais ou menos assim, um medo de, às vezes, você, como cirurgião, não permitir que ele faça uma cirurgia, por exemplo. Então, eles já vêm, Sim, por isso que eles, às vezes, chegam sim. justificando tanto, igual você falou, sabe? Porque o Uhum. medo de, assim, eu tô colocando as minhas fichas nessa cirurgia.
E aí, se meu cirurgião fala que não vai me operar por N motivos, ou porque eu não fechei a boca, ou que eu tenha que emagrecer para fazer uma cirurgia. Então, aí isso vai gerar o quê? Já vem dessa bagagem que traz um aspecto psicológico já bem ansioso, bem depressivo, com muitos mitos em relação à obesidade, e aí eles jogam isso em você como cirurgião. Meu Deus, porque você como cirurgião, eu vou falar tanto na prática clínica como na prática como paciente bariátrica, a gente olha para vocês assim como, meu Deus, minha luz no fim do túnel. Então, o que vocês falam é muito verdade para nós. Porque, sim, Tem um peso muito aí, grande, por né? exemplo, se vem uma pessoa, né, que não tem esse conhecimento tão grande com a cirurgia, não tem essa especialidade com a cirurgia, e às vezes quer impor coisas que para o paciente obeso já é muito difícil. Por exemplo, você vai perder tantos por cento do seu peso, senão eu não consigo te operar. Se ele realmente conseguisse, ele não iria estar ali pedindo uma cirurgia. Você está falando isso por algum motivo específico ou não, Carol? Porque eu tenho recebido, assim, que eu acho que eu recebi recentemente 3 pacientes que tiveram a cirurgia desmarcada assim Sim, de última hora porque não sim, conseguiram atingir o alvo X. E, e eu gostaria assim de interromper só para puxar um gancho, porque emagrecer no sim, pré-operatório é muito importante, é muito sim, bem-vindo, sim, desinflama o organismo e especialmente os pacientes que operam em janeiro, sim, eles vêm mais gordinhos, porque todo mundo come um pouco a mais no final do ano e quem está pensando em cirurgia bariátrica, às vezes, quem está sim, pensando não, quem está pronto, né? Às vezes se permite mais ainda. Mas eu acho que essa mentalidade de suspender a cirurgia ou de bloquear a cirurgia vem muito desse conhecimento de que o sim, sujeito é obeso por culpa dele. Então eu vou punir ele um pouco, eu vou dificultar a vida dele, porque se eu não dificultar, daqui sim, uns dias todo mundo está operando. E todo mundo tem que operar mesmo. Todo mundo que não emagreceu com remédio, que não emagreceu com dieta, ou não tem dinheiro para comprar o remédio durante o tempo de tratamento necessário, né? A gente sabe sim, que o Ozempic é caro, é um remédio de 900 mil reais por mês. A pessoa tem que operar, porque a cirurgia não é um brinde para os sem força de vontade. A cirurgia é um tratamento médico e não tem por que impedir o acesso das pessoas a esse tratamento. Então, às vezes eu sinto um pouco disso, assim, dessa punição para o paciente, tipo, você não engordou, vamos suspender você não emagreceu, vamos suspender sua cirurgia. Não dá para e isso entender, acontece, né? e como você falou, o nosso papel como profissional, por isso que eu volto lá para o que eu disse no começo da live. Eu trabalho esse prazer alimentar pós-cirurgia. Então, eu já venho desconstruindo isso, assim, não, você não vai precisar comer o mundo antes de operar, porque nunca mais você vai comer. Então, isso já a gente já trabalhando Uhum. isso, já vai fortalecendo mais essa ideia de que sim, é importante sim, a gente tentar perder um pouco de peso para operar, ou tentar já trabalhar alguns hábitos alimentares, né, para não sofrer tanto no pós-cirúrgico. E já trabalhando isso, o Uhum. paciente na balança tem diferença. Eu tenho muito na prática clínica, assim, pacientes com 15, 20 dias bebendo um pouco mais de água, mastigando mais, já vai deixando mais aquele comportamento compulsivo e vai resultando na balança, que de repente vai para o centro cirúrgico 2, 3 quilos, um pouquinho mais magro, sem ter feito dieta, não fiz uma dieta. Então, para que eu vou colocar essa punição, como você falou? Então, pensa uma pessoa que já vem com um histórico de vida geralmente muito sofrido, já tem uma questão emocional, eu comigo mesmo, de muitas cobranças, medos, ansiedades, quadros depressivos. E aí eu vou te pedir ajuda e você chega e ainda quer me punir? Você acha que realmente isso é necessário, paciente obeso? Uhum. Então, a gente, como profissional de saúde,
A gente, e profissional que atua nessa área, a gente tem que, eu acho que, brigar um pouquinho mais mesmo para esse acolhimento, para esse ver, né? Porque realmente é difícil estar do lado de lá. Então, a gente vai ter que abraçar esse sofrimento, sem falar os transtornos psicológicos que o paciente vai trazer, né? Que a gente tem aí, transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão, enfim, quadros de depressão, TDAH, autismo, porque esse tipo de quadros psiquiátricos também vai impactar no comportamento alimentar da pessoa. Então, ela já tem uma história de vida aí que já vem com algum N fatores, mas às vezes acompanhado de um possível transtorno alimentar que vai colaborar com que ela tenha comportamentos que vai fazer com que às vezes ela coma mais ou não. A gente sabe hoje que, né, não é só o fato de comer exageradamente que faz ter o ganho de peso, enfim. Então, a gente tem que abraçar isso, acolher essa história e entender isso, né? E aí, falando um pouquinho aí sobre os transtornos psiquiátricos, eu vou reforçar mais uma vez. A questão do transtorno psiquiátrico, ele não impede a pessoa de fazer uma cirurgia, gente. Tá? Às vezes, eu vejo muito familiares, pais, esposos, que às vezes vem muito para mim, mas se ele tem isso, vai deixar ele operar assim? Se nós estamos em equipe, se a pessoa tem adesão ao tratamento, né, está fazendo acompanhamento, a gente está vendo uma melhora, podemos operar tranquilamente. Claro que a gente vai ter que avaliar esse paciente, avaliar a rede de apoio dele, mas se tem rede de apoio também, a gente pode fazer cirurgia tranquilamente. Então, tem muitos quadros, né, psiquiátricos difíceis que a gente consegue controlar. E quando a cirurgia vem, ao contrário do que pensam, vai favorecer para muitas coisas, porque vai favorecer a autoestima, vai favorecer a autoimagem, vai favorecer um corpo que vai permitir essa pessoa, às vezes, voltar a trabalhar, voltar a namorar, voltar a viajar. Por quê? Às vezes o obeso não faz isso porque ele sente medo e vergonha. Então, ele nem procura um trabalho, porque ele sabe que numa entrevista de trabalho, se tem 10 pessoas para serem entrevistadas dentro de um padrão corporal, ele sabe que ele não vai ser chamado. E isso não é uma coisa que eu estou falando. Nós temos números que provam isso, nós temos prática clínica que prova isso. Então, aí é onde a gente precisa o quê? Vamos operar, vamos levantar essa autoestima, vamos recuperar isso, vamos fazer essa pessoa conseguir, né? Quem é que é operado vai entender o que eu tô falando. Vestir uma calça jeans e fechar para poder ir trabalhar, sabe? Por quê? Quando é obeso, não acha nenhuma calça que serve. Quando serve, fica uma calça desconfortável, por exemplo. Então, a vida que a gente devolve para essa pessoa pós-cirurgia, para ela poder pensar em si e voltar para o mercado de trabalho. Eu tive muitos pacientes que, eu não viajo porque eu não fecho no cinto do avião. Eu tenho vergonha de chegar no avião e pedir um extensor. Ou então, nossa, eu sento na cadeira né, eu vejo que eu estou apertando a pessoa ao meu lado, então eu fico constrangido com isso. Então, a cirurgia devolve tudo isso para as pessoas, né? Essa mobilidade, enfim. Então, nós, como profissionais, isso vai impactar na saúde mental? Claro, claro que vai impactar na saúde mental. A pessoa conseguir recuperar, né, a vida dela, voltar a trabalhar, voltar a namorar, né? É legal a gente falar sobre relacionamentos afetivos pós-cirurgia. Eu tenho muito isso na prática clínica, assim, de pessoas que já nem se permitia mais conversar com alguém por ter vergonha, por ter, né? Então fechou essa ala da vida dela, assim, e hoje já tem se permitido conversar, já tem se permitido sair, já tem, né, tido aí alguns encontrinhos, então é legal ouvir isso, saber assim, poxa, a pessoa está conseguindo caminhar.
E também isso em relação ao trabalho, né? Pessoas que estavam até antes da cirurgia isoladas, dentro de um quarto, num quadro depressivo importante, e aí a gente, não, beleza, vamos começar a tratar, vamos começar a acompanhar, vamos entrar trabalho em equipe, vamos operar, vamos fazer né, um mutirão aí para cuidar. E assim, hoje tem assim, tá trabalhando, já está se relacionando, já está viajando. Tem um caso específico, inclusive hoje está viajando depois de muitos anos. Agora foi passar o final de semana em outro estado, em um evento. Então, assim, ver essa conquista na prática, nessa evolução, a vida que a pessoa vai ganhando, é muito importante. E aí, nas outras coisas, né, o que a gente precisa entrar com medicação, psicoterapia, a gente vai fazendo essa regulação dentro do que a pessoa vai trazendo. Porque a gente sabe, sim, que aí fazer essa troca do prazer pelo comer exagerado, né, readequar esse comportamento alimentar para outras coisas, que é direcionar uma vida que essa pessoa pode recuperar, é um processo, é um trabalho que a psicologia tem, né? O seu trabalho é o quê? Cirurgião, a cirurgia é o quê? Eu falo, o cirurgião vai ficar ali com você 1, 2 horas, depois ele tem o trabalho de te organizar no decorrer do seu processo de emagrecimento, depois você vai fazendo uma manutenção com ele para o resto da vida, caso com o seu cirurgião, mas regular essas coisinhas no decorrer da história, né? Porque é o que a pessoa vai levar para a vida, é a psicologia que faz. Então, Uhum. tem que ter um apoio, tem que ter uma rede de apoio. Uhum. Realmente não dá para simplesmente pegar um laudo e operar. Não tem jeito. E uma coisa que eu acho legal, eu quero te fazer algumas perguntas e até umas sugestões bem pontuais, mas eu ouço muito o pessoal perguntar assim, a cirurgia bariátrica, ela causa depressão? As pessoas, elas sentem prazer em comer, então ali depois que ela opera, ela vai comer pouco, e aí esse prazer, pela falta desse prazer, pela falta da dopamina ali, será que ela vai entrar em depressão? Então, respondendo a isso, primeiro, a dopamina que é secretada no nosso cérebro, ela não tem relação necessariamente com a quantidade de comida, né? Então, você não precisa comer 6 pedaços de pizza para você secretar dopamina. Você pode comer meio pedaço de pizza. Às vezes você vai achar tanto prazer num café bem feito, sem açúcar, ou até numa taça de vinho, quando for liberada, do que em 4 litros de Coca-Cola por dia, né? Às vezes, os nossos pacientes com obesidade entraram em armadilhas da nossa sociedade e acham que não tem vida fora disso, né? E tem muita vida e muito legal fora da Coca-Cola, tem muita vida muito legal fora dos grandes volumes. É possível você comer e se sentir satisfeito e ter uma experiência legal com a comida sem precisar ser grandes volumes. E outra coisa que é consensual, né, é que para o tratamento de uma depressão, para o tratamento de um transtorno de ansiedade, a Sim. atividade física colabora muito. E quando a gente opera esse paciente, a gente possibilita que ele faça uma caminhada mais longa, dali a um tempo ele consegue fazer pequenas corridas, ele consegue fazer uma musculação, né? A vida amorosa, né, se torna possível. Nós temos pacientes, especialmente as mulheres que procuram mais a gente, parece que elas sentem mais essa discriminação do excesso de peso. Muitas mulheres que antes da cirurgia tinham dificuldade com higiene pessoal, onde dobra a barriga, aqui debaixo dos braços, nas coxas, né? E com o emagrecimento, fica o excesso de pele, isso tem que ser tratado depois, mas fica mais fácil de manejar. Eu queria te perguntar, Carol, para a gente objetivar aqui algumas informações. Um paciente normal, assim,
normal é uma palavra péssima, mas um paciente que não tem nenhum diagnóstico de algum quadro psiquiátrico, geralmente quantos encontros que você precisa, se é que existe esse número mágico, né? Quantos encontros que você precisa para você ter segurança em liberar esse paciente para uma Olha, cirurgia? hoje nós temos um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que nós utilizamos. Então, o mínimo são 3 encontros que nós precisamos, né? Agora, De mais ou menos 1 hora cada um, Carol, uma média ou de 50 mais? minutos, 1 hora, uma média. Esse é o mínimo. Isso tem necessariamente que Não, ser presencial ou hoje nós não? podemos fazer presencial ou online, e isso vai ser o que fica mais fácil para o paciente, né? Respeitando, Mais respeitando assim, acessível, né? alguns, né, alguns critérios, ambiente fechado, uso de fone de ouvido, precisamos manter sigilo profissional, né? Terceiros não participam, a não ser no momento que a gente realmente precisa abrir com o familiar, né? O que está dentro do protocolo também é um momento com o familiar mais próximo que vai acompanhar, mas nós utilizamos pelo menos esses 3 encontros. Podem ser mais encontros? Sim. Podem ser infinitos encontros? Podem. Né? Isso é como eu falei, à medida que nós vamos devolvendo isso para o paciente, e assim, nesse trabalho, que eu falo que é um trabalho né, de troca, a própria pessoa vai reconhecendo a importância daquilo ali, e ela mesma vai falando, nossa, eu realmente acho que eu tenho que cuidar um pouquinho mais disso, vamos nos ver de novo. Não é uma coisa que eu Uhum. preciso obrigar, por exemplo, porque como eu falei, laudo é laudo, laudo o paciente tem direito de ter o laudo dele, né? Agora, estar pronto, Uhum. aí é uma coisa que a gente devolve, a gente tem esse papel do nosso encontro de devolutiva que nós usamos, nós devolvemos isso, olha, vamos trabalhar isso, aquilo, vamos procurar tal profissional, né? Porque todo esse trabalho a gente vai identificar tudo. O psicólogo ele não vai focar somente em transtornos psiquiátricos. O psicólogo bariátrico, e aí que está a diferença de falar do psicólogo bariátrico. Gente, às vezes vocês falam, gente, mas por que eu não posso ir no psicólogo lá do plano, no psicólogo da minha vizinha, no psicólogo lá do meu trabalho? Olha, qual que é a diferença do psicólogo bariátrico? Porque além de a gente fazer uma avaliação para verificar as questões de transtornos psiquiátricos, nós vamos verificar essa questão do comportamento alimentar e organizar isso. A gente vai pensar em tudo, a gente vai pensar na sua rotina, a gente vai pensar na sua mastigação, a gente vai pensar no que é mais fácil para você, sabe, assim, às vezes eu brinco que às vezes as pessoas pensam que eu sou nutricionista, né? Que eu falo, ó, vamos comprar lancheira, vamos tentar levar lancheira. Eu dou dicas que eu pego com a Nutri, com a Lid, que inclusive você fez live com ela esses dias. Eu trabalho com a Interessante. Lid, né? Cliente, né? Nós somos companheiras, dividimos até o mesmo consultório e outros nutricionistas. E assim, graças a Deus tenho acesso a todas, então assim, a primeira coisa que eu pergunto, quem que é sua nutricionista? É fulano. Já entre em contato, vamos tentar adaptar uma rotina alimentar para essa pessoa. Exatamente por isso, porque, como eu falei, eu quero que essa pessoa opere e tenha vida. Ah, eu quero operar e quero fazer uma viagem, né? Qual que é o lugar? O que se come nesse lugar? Vai dar para colocar isso na sua rotina? Não vai dar, né? Até recentemente tive um Uhum. paciente que, eu quero ir para a Itália e quero beber todas lá, né? Não, peraí. Então já não dá para fazer essa viagem no pós-operatório imediato, né? Agora. Vamos pensar Uhum. nessa viagem um pouquinho mais para frente, né? Mas você vai poder Uhum. beber um vinho, conhecer uma vinícola, vai, né? Tudo com moderação. E aí é importante a gente falar um Uhum. pouquinho do álcool. Eu queria, assim, te perguntar uma coisa e dar uma sugestão. Depois que o paciente faz a cirurgia bariátrica,
geralmente o nutricionista marca o retorno comigo é entre 10 e 15 dias. Com a nutrição, para progredir a dieta, aproximadamente em torno de 15 dias. Com a psicologia, tem uma Eu data trabalho com específica? 35 dias. Porque geralmente ele volta a comer a Uhum. comida sólida aos 30 e aí já tem essa primeira dificuldadezinha em uma semana já, né, De de mais engolir, né? dificuldade para inserir algumas coisas na rotina alimentar, ou já Uhum. começa a querer dar aquele jeitinho os brasileiros que não é legal às vezes levar para a vida. Então aí é onde a gente já começa já a fazer esse trabalho de educação mesmo e desenhar uma rotina alimentar, porque também ele já voltou para a rotina de trabalho, quem às vezes precisa, né, voltar só com 30 dias. Então ele já Uhum. viu assim, ah, nossa, tal hora no trabalho, eu fiquei muitas horas sem comer essa semana, realmente não foi legal. Então ele já traz para mim isso. E aí eu com a nutrição já vou fazendo essa adequação do comportamento alimentar para que ele leve para a vida. Ele aprendendo, leva para a vida. O Uhum. que a gente vai conseguir com isso? O principal, que é o que eu acho que a gente tem batido muito na tecla como profissional, né? É evitar a recidiva de peso, a recorrência do ganho de peso. Né? Então, Uhum. quando ele aprende Eu aqui, acho, lá na frente eu, tem sucesso. eu acho assim legal e vou até trocar uma ideia com alguns colegas depois, porque os pacientes reclamam mais dos primeiros 15 dias da dieta líquida, sabe? E às vezes ele vai no psicólogo a última sessão e entre ir na última sessão e operar, tem um intervalo ali, às vezes, de 40 dias. Então, às vezes, valia a pena a gente fazer um retorno precoce, com 7, 10 dias. O paciente ainda está naquele medo de ter uma complicação, ele ainda não voltou no cirurgião, a coisa não consolidou, e ele está naquele estresse da dieta líquida ainda, que ele sente, não sente fome, mas sente vontade de comer, sente aquela rotina ruim daqueles mesmos alimentos, etc. e tal. Então, às vezes, eu lanço aí essa reflexão, será que valeria a pena a gente marcar uma consulta assim, né? A gente está fazendo com o pessoal da fisioterapia, a Isabel e o Vinícius, é, lógico, não fomos nós que criamos isso, mas eles estão indo na sala de recuperação anestésica, fazendo trabalho de fisioterapia. Operei um paciente agora à tarde, com uma apneia do sono e grave, e por questões financeiras ele não pôde contratar o serviço do Vinícius. E fez uma diferença brutal. Paciente com muita apneia, roncando muito na RPA. Seria muito bom que o Vinícius tivesse ido lá. Então, sei lá, eu acho até que alguns pacientes mais ansiosos poderiam contratar a psicóloga até para irem no Sim, sim. hospital Nós antes da fazemos alta, isso. né? Mas É, aí nessa, né? sim, O apoio é de aí acordo nessa com a devolutiva, é o que eu necessidade, estou te né? falando, nós temos protocolos fixos, mas para tudo há exceções, né? Nessa devolutiva, eu já coloco isso. Em alguns casos que realmente o perfil é bem ansioso, a rede de apoio eu coloco essa opção de sim ir para fazer o transoperatório, né? Que é ir para o hospital e acompanhar essa sedação, essa anestesia, fazer isso Uhum, até o momento que o paciente realmente acorda. Até porque ele às vezes vai ter mais identificação comigo do que às vezes com um familiar que está lá aleatório, só auxiliando. uhum, Então, muitos, eu faço esse uhum, trabalho, tá? Muitos gostam de acordar e ver, às vezes, a minha carinha lá, eu ser a primeira pessoa a estar lá. Então, geralmente, quando eu faço esse legal. trabalho no transoperatório, então eu sou a última carinha que ele vê, né? Então, onde o anestesista vai lá e faz anestesia e a gente finaliza ali, eu espero todo o processo cirúrgico, tudo. Se o cirurgião me autoriza, eu assisto a cirurgia, até porque eu vou dando algum feedback para a família que está fora, às vezes esperando. Então tá tudo bem, tá muito. Sensacional. Eu dou esse feedback para o familiar que está lá fora, que o familiar geralmente está com muita angústia. E aí é onde também eu vou fazer esse trabalho de Uhum, acolhimento com o familiar que está lá, enquanto está sendo a cirurgia. uhum, Pós-cirúrgico,
Aí Muito o paciente bacana. acorda e aí a gente já tem meio que isso combinado, assim, que vai acordar comigo, né? Então, é onde a gente começa a conversar, verificar sinais vitais, tentar, né? E aí a pessoa vai voltando daquela anestesia até ficar bem, até o fisioterapeuta vir, essa pessoa ir andar, enfim. Esse trabalho existe, vendo esse trabalho também, só que é isso, não é para todos, eu vou colocar dentro dessa necessidade específica, avaliando esse contexto de rede de Uhum, apoio, enfim, né? Mas quem quer, às vezes não. Tá uhum, bom, Carol, você falou lá na live, eu quero. Eu quero que você vai uhum. lá ficar segurando na minha mãozinha até o final. Vou, fico, né? Eu tive pacientes que acompanham até para tomar banho, assim, que, nossa, por favor, fica aqui, não sai daqui, não. Uhum. Vamos, a gente faz esse trabalho sim, que é para sentir essa É segurança. um momento tão, poxa, é um Sim, momento tão delicado, né? Com fé em Deus, a pessoa vai fazer essa cirurgia uma vez na vida, tem tantas opiniões, às vezes a família falando que não precisa, aí tem um vizinho que fala, você vai operar e você vai morrer, e aí outro pega e fala, você vai operar, você vai ficar sim. horroroso, sua pele vai Ficar com cair, você vai depressão, vai operar e ficar nunca mais você vai alcoólatra. comer o que vai dar. Aí o cara leva Sim, isso tudo para a mesa de cirurgia, deita lá, num ambiente totalmente sim, desconhecido para ele, né? Estica o braço e pá, dorme, né? E acordar com o rosto conhecido, né? Lógico, a gente fica na sala, mas a relação que o paciente desenvolve com a sim. psicóloga é muito diferente da relação que desenvolve com o cirurgião, né? Nossa relação acaba sendo um pouco mais superficial. E aí, Carol, fala do alcoolismo, do etilismo, né? Na verdade, alcoolismo já é um diagnóstico, né? Fala aí do uso do álcool, do abuso do álcool Isso aí e você do vai ter que me alcoolismo, ajudar, tá? Que eu se vou é o que falar você só da parte deseja. psicológica. A parte Vamos lá. fisiológica tem que ser você. Tá bom. Bom, vamos lá. Falar sobre o Tá. alcoolismo. É importante falar porque nós temos algumas vias aí que pode sim levar ao desenvolvimento do alcoolismo pós-cirurgia. Aí, como é que é isso? Temos a questão psicológica e temos a questão fisiológica. Então, antigamente, antigamente, alguns meses, anos atrás, poucos, né? Falava-se assim, operou, virou alcoólatra, e a culpa era só da psique, assim, como se a pessoa, igual a pessoa escolheu ser gorda, a pessoa escolheu ser alcoólatra depois da cirurgia, era mais ou menos assim que vendiam, né? E aí, o que os estudos têm mostrado pra gente, que aí é a sua parte, Eduardo, que realmente, pela mudança aí, que é feito no aparelho digestivo, pode favorecer aí um prazer maior com essa absorção do álcool, né? Então, eu brinco muito com os pacientes, eu falo, sim, beber depois da cirurgia é muito mais gostoso. É gostoso, dá uma sensação de prazer maior. E aí que vai entrar a questão psicológica, né? Que é onde eu vou colocar esse prazer. Então, por ser algo que vai favorecer uma sensação de prazer pós-cirurgia, colocar uma compulsão em cima disso fica um pouquinho mais viável, até porque o social vai colaborar para isso. Se eu vou num churrasco, o pessoal tá lá no churrasco a tarde inteira, eu comi 100 gramas de churrasco, eu já posso ir embora, já estou satisfeita, né? O que eu vou fazer para ficar ali socializando no ambiente que está todo mundo comendo e bebendo? Então, eu vou beber, né? Beber é mais fácil Uhum, realmente, até para acompanhar isso, né? Esse social. uhum, E vai entrar nessa questão do prazer também, pela questão fisiológica. Então, onde aquilo pode começar a tornar-se um hábito ao ponto de virar o alcoolismo mesmo, né? Então, uma coisa que eu gostaria de enfatizar muito, pessoal bariátrico que está aqui me assistindo. O que é alcoolismo? Não é você beber, nós precisamos beber 5 caixas de cerveja e cair. Não. Nós já classificamos já, nós da psicologia, tá? Não é eu, Carol, você beber uma latinha de cerveja todos os dias. Mentira, Carol. Então eu sou alcoólatra se eu beber uma latinha de cerveja todos os dias? Se isso
criar uma dependência, você precisa daquilo, você não consegue ficar sem aquilo, tem que ser algo rigoroso todos os dias, sim, nós já classificamos como alcoolismo, tá? Então, às vezes, as pessoas quebram isso porque pensam assim, ah, não, eu não tô alcoólatra, não. Eu não bebo até cair, eu não bebo 2, 3 dias sem parar. Não é isso, tá? Aquela relação que eu preciso ter ali. Por exemplo, o que eu tenho no consultório hoje é, eu preciso beber todos os dias antes de dormir para dormir bem. Então, não quero tomar uma medicação para dormir, não quero, então, como dar essa sensação de prazer, de relaxamento, que o álcool dá mesmo. Então, eu vou lá e bebo a famosa Heineken, né? O nosso patrocinador. Patrocina aí. Tomo uma, duas daquela todos os dias, Carol. Aí relaxam, durmo bem e acordo o outro dia. Ok. Mas o que a gente tem com isso a médio e longo prazo? Então, aí entra a questão do alcoolismo, né? E entra a questão... Nossa, me fugiu a palavra agora. Entra a questão do alcoolismo e dos problemas que o álcool vai desenvolver, né? A médio e longo prazo. Problemas hepáticos, problemas, enfim. Aí é você, é essa área. É você que fala. É. Olha só, eu acho que tem várias coisas interessantes que a gente pode pontuar aí. Então, a gente tem alguns trabalhos relacionando a cirurgia do tipo bypass. Então, no Brasil, a gente tem principalmente dois tipos de cirurgia. O sleeve, que é uma cirurgia que só reduz o estômago, não desvia o intestino, e o bypass, que reduz o estômago e desvia o intestino. Na cirurgia do tipo bypass, a gente tem alguns trabalhos que mostram um aumento do consumo de álcool em quem já consumia álcool anteriormente, especificamente na cirurgia de bypass. Tanto que quem tem problemas com álcool no pré-operatório, além de tratar esses problemas com álcool, a gente tem uma tendência a indicar o sleeve, porque ela parece ser uma cirurgia que não contribui para aumentar esse abuso. A Maia Poliana perguntou por que existe essa tendência de aumentar o consumo do álcool. Então, primeiro, não existe essa tendência em todas as cirurgias. Segundo, Maia, no bypass, a gente acredita que pelo desvio intestinal, o álcool ele é absorvido mais rápido, gera uma sensação de prazer mais rápida e, especialmente no primeiro ano de cirurgia, mesmo bebendo, o paciente emagrece. E isso é uma coisa muito perigosa, porque antigamente o paciente bebia, se sentia empanzinado, comia durante a bebida, se sentia muito empanzinado. Agora ele não sente fome, está bebendo e continua emagrecendo. Isso pode ser uma armadilha muito grande. Então, o álcool ele começa a ser absorvido quando a pessoa ingere já na boca. Na boca ele começa a ser absorvido. Lá no estômago ele é muito pouco absorvido e depois vai para o duodeno. No paciente bariátrico, o estômago é pequenininho. Então, em questões de segundos, esse álcool está no intestino, começa a ser absorvido e isso gera uma sensação de prazer mais rápida. Por que parar com o uso de álcool depois da cirurgia bariátrica? O álcool é muito calórico, o álcool estressa nosso organismo. Então, quando você está bebendo, enquanto o seu organismo não metaboliza toda aquela energia do álcool, seja ele na cerveja, seja ele no vinho, qualquer forma que o álcool for ingerido, enquanto ele não metaboliza isso, todas as outras calorias vão ser armazenadas. Se você não estiver comendo muito, você vai armazenar na forma de glicogênio no seu organismo, que é uma grande molécula de glicose. Se for muito excessivo, vai armazenar em forma de gordura mesmo. Então, para quem está com o objetivo de emagrecimento, o álcool é muito contraditório. Se você está num projeto de emagrecimento intenso, você fez uma cirurgia bariátrica, eu recomendo que você não beba de forma alguma. E recomendo ainda que, caso beba, né? Tem pacientes que operaram, daí 2, 3 meses foi o casamento da filha. Doutor, queria brindar e tal, queria, né, uma situação especial. Eu recomendo que compense isso de alguma forma.
Então, vou beber 2, 3 taças de vinho aqui no sábado à noite, faz uma caminhada no domingo. Domingo não necessariamente é dia para ficar de preguiça. Você pode fazer uma caminhada, né? O exercício físico de baixa intensidade, ele pode ser usado até como uma forma de meditação, de reflexão. Você faz ouvindo uma música e acaba gastando essas calorias. Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de pontuar com álcool. Tudo que eu falo sobre álcool no meu consultório, eu faço questão de enfatizar isso para os pacientes, não tá envolvido em nenhum valor moral, né? Não é por uma questão religiosa, moral ou de crença que eu falo para o paciente não beber. Eu, doutor Eduardo Pimentel, adoro beber um vinho. Na verdade, eu nem me lembro a última vez que eu fiquei mais de 2 semanas sem beber vinho. Nem me lembro. Quando eu tive Covid, eu bebi vinho. Então, não tem nada a ver com uma questão de valores. Tem a ver com você prescrever um tratamento e explicar para o paciente a melhor forma que esse tratamento funciona. E a cirurgia bariátrica funciona melhor sem o Sim, álcool. e Né? reforçando, né, que, como eu falei aqui em vários momentos, a gente não pretende tirar esse prazer, mas vai ter que ser um prazer também direcionado, né? Então, dentro daquele diário alimentar que eu falei que eu vou organizando com o paciente, se ele tem a rotina do álcool, nós vamos organizar isso também. Vamos manter o consumo do álcool dele, porém com, né, alguns critérios aí respeitando a cirurgia. Mas se ele gosta de beber, se ele, né, tem, eu bebo aos sábados, então bebe o quê? Com qual quantidade? Com quem? Então vamos entender isso, vamos incluir isso de alguma forma em algum momento, no momento autorizado pelo cirurgião e nutricionista. Ah, ah, e aí eu gosto de inserir e tentar manter essa rotina para que não tenha nenhum exagero ou nenhuma válvula de escape excessiva. Então, às vezes, tem pacientes que falam, não vou fazer isso em hipótese alguma, ficam 2, 3 anos, não põe uma gota de álcool na boca, de repente aparece no consultório 6 meses depois, assim, já com um nível de alcoolismo que a gente já tem um trabalho maior para controlar. Então, Preocupante. eu não trabalho com Uhum. restrição extrema, a não ser as restrições que o cirurgião realmente exige né, nos primeiros meses e tal, tal, tal. Passou disso, a gente vai tentar conciliar uma rotina alimentar, um comportamento alimentar dentro do que é real para ele, palpável. Né? Então, o pessoal do docinho, é a mesma coisa, eu gosto do meu docinho, tá? Qual que é o docinho? Qual que é a frequência? Vamos tentar colocar esse docinho na rotina, sim. O docinho, o álcool. Eu Uhum. falo, a gente é gente, né? Pelo amor de Deus, não dá para pensar em algo, né? Porque a gente sabe que comportamentos extremos, eles não vão ser frequentes. Então, aí é naquela paixão dos primeiros 2 anos da cirurgia, que estou emagrecendo, corpo legal, tudo legal. A pessoa vai, porque aparentemente ela está tendo um retorno visual, estético. E depois, quando esse peso estabiliza e aí o comportamento alimentar está errado, aí a gente tem a recidiva de peso, né? Onde vem um desespero maior, que aí vem com aquele comportamento do primeiro momento de culpa, de medo, de frustração, só que agora vem pior, tá? O pessoal da recidiva é o pessoal que vem com muito mais sofrimento, porque vem com aquele pensamento assim, da sociedade mesmo, nossa, nem bariátrica deu certo para mim. E agora, o que fazer? Então, é onde a gente precisa Uhum. aproveitar esses primeiros 2 anos com equipe para alinhar isso, para que esse paciente consiga levar esse comportamento para a vida, né? E não ter tanto Uhum. sofrimento com recidiva a médio e longo prazo. Uhum. Antes do Covid, Carol, a gente fazia reuniões presenciais, né, com os pacientes e a gente colocava todo mundo no auditório e falava a nutricionista, a psicóloga, o fisioterapeuta já foi lá, que foi o Vinícius, e falava eu.
Então, pelo menos, às vezes a enfermeira falava também. Então, pelo menos 5 profissionais da equipe multi falavam e a gente tinha que fazer isso em 1h10, 1h20, né? E depois da live das lives e dessa onda de aulas online e tal, que eu descobri tanto que isso acaba dando liberdade para a gente aprofundar em alguns temas, poder, né, fazer uma só com a psicóloga e a gente facilmente tem assunto aí para mais umas 2 ou 3 lives, né, e esmiuçar isso aí e entregar uma coisa preciosa para quem for operar, uma coisa de valor mesmo, não só ficar enchendo linguiça aqui. A gente já vai entrar em 1 hora de live. Eu gostaria de dar uma dica aí para quem está acompanhando a gente. Eu acho muito bacana para quem gosta de ler, principalmente para quem está entrando em algum desafio, como da cirurgia bariátrica, um livro chamado Mini Hábitos. Eu super estimulo, é um livro pequeno, e super estimula. Eu vou colocar na descrição dessa live depois. O livro chama Mini Hábitos. É um livro de fácil leitura, é um livro barato, e acho que todo mundo deveria ler, mas especialmente quem está se preparando para a cirurgia bariátrica. Quero te convidar para a gente falar futuramente de outros temas, aprofundar em alguns assuntos, de acordo com o que você julgar necessário. Te agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite e passar a bola aí para você fazer suas considerações Bom, meu nome é finais. Pronto, só me chamar, estou à disposição. Quero te parabenizar, né? Papai de novo, né? Oficialmente, vamos parabenizar. Em 7 dias, tá chorando aqui do lado Então, ali. Eu vamos tô... dar tchau logo, né? Mas, assim, meus parabéns, tá? E eu estou à disposição, só me convidar. Eu estou aqui para todos os esclarecimentos possíveis. Meu contato também está disponível para todos vocês, tá? Que estão aqui na live. Quero agradecer a presença de todos. No meu Instagram tem o meu WhatsApp, tá? É o WhatsApp pessoal. É só eu que trato diretamente com Olha os meus só. pacientes. Não tenho secretária. Me recuso a isso. Fico louca, claro, mas tudo bem, porque a demanda é grande e cuidar de todo mundo exige um coraçãozão de mãe mesmo. Mas eu faço questão de tratar diretamente com todos. Então, está disponível o meu contato. Vocês podem entrar em contato que eu puder ajudar. Estou à disposição. E muito obrigada, Eduardo. Obrigado, Carol. Adorei o projeto de você ir no hospital. Vou recomendar para alguns pacientes mais ansiosos. Eu acho que isso não é custo, eu acho que isso é um baita investimento. E vamos descansar, Descansar né? não, né? Tem 2 bebês ali me esperando também. Vou salvar a live, vou deixar o nome do livro lá. Obrigado por todo mundo que participou. Se vocês acharem interessante, compartilhe aí com quem precisar. Obrigada, boa Boa noite. noite, boa Tchau. semana para todo mundo. Obrigado, Carol. Tchau.